Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos harmonizando o íntimo, nos amparando, nos fortalecendo o ânimo e a esperança. Que o Mestre Jesus possa estar presente aí no seu lar, abençoando você, sua família, todas as pessoas com as quais você convive. Hoje nós estamos aqui para fazer a lição de número 20 do livro Espírito e Vida, um livro psicografado pelo Divaldo Pereira Franco e ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Hoje Joana vai conversar conosco sobre o hábito da conversação, como que nós às vezes desenvolvemos hábitos ruins na fala e como que isso pode ser ao mesmo tempo construtivo, se bem conduzido, como que isso também pode ser pernicioso para a nossa saúde espiritual. Então é uma lição belíssima de mais uma de suas reflexões que fazem a gente pensar, que fazem a gente tentar modificar comportamento. Joana traz como título dessa lição Conversações Doentias. E para ela dar início a esse estudo, como ela sempre tira uma parte, um fragmento de uma lição das obras básicas da doutrina, hoje ela traz um fragmento do Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 29, item 329. Então, esse fragmento que ela tira diz o seguinte: os médiuns obsidiados que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por se não submeterem a um regime salutar. A advertência dessa parte do Livro dos Médiuns fala sobre o quanto nós precisamos cuidar da nossa transformação moral, da nossa mudança de hábitos. Porque, meus irmãos, o ato de conversar, de se comunicar, é de extrema riqueza. O que Joana está colocando aqui é que toda a mensagem emitida, ela traz consigo um teor do nosso comportamento, do nosso caráter, da nossa forma de ver, de pensar e de sentir as coisas. E o mundo espiritual inferior compartilha conosco dessas intenções, dessas vibrações, desses comentários. Então, quando nós estamos passando por um processo de obsessão, a gente não pode se esquecer de que o tratamento, ou seja, a cura, né, do bem, tanto para o irmão obsessor quanto para quem está sendo obsidiado, que a cura nisso está principalmente na mudança de comportamento do ser encarnado, que vai com seu desejo de mudança, com seu esforço em crescer e aprender, envolver todos que estão à sua volta numa aura positiva, de labuta interior na busca do melhor de si mesmo. E são essas as transformações que fazem com que os corações à nossa volta se despertem mesmo, acordem para as verdadeiras coisas espirituais, as que realmente fazem sentido
na nossa existência, na nossa vida, né? Então ela traz essa parte porque a gente às vezes pode estar diante de um quadro desse sem se dar conta da importância que tem, não só nessa situação, mas em todas as outras da nossa vida, o nosso campo mental. É interessante isso, né? E o que parte desse mundo íntimo nosso, nos nossos atos, nas nossas palavras e assim por diante. Interessante que ela faz logo depois, no início do capítulo, ela faz o seguinte comentário. Olha que interessante a gente pensar sobre esse exemplo, essa analogia que ela faz aqui. E a gente pode às vezes pensar, nossa, mas ela exagerou, né? E eu acho que é importante ouvir esse comentário, essa observação dela, como quem se atenta para as palavras, para a gente talvez poder perceber aonde a gente erra, o que a gente produz, né? No campo aí das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ela diz assim, olha, o primeiro parágrafo dessa lição, ela fala, semelhante a carro de lixo que espalha emanações morbíficas por onde passa, as conversações doentias assinalam os roteiros por onde seguem. Olha o exemplo que ela dá, porque você vê o caminhão de lixo passando, a gente pode nem estar vendo o caminhão de lixo, ele pode ter passado por uma rua onde a gente esteja chegando e esse carro de lixo ainda já não esteja mais às nossas vistas, mas a gente sabe que ele passou por ali pelo cheiro que ficou, por esse cheiro que se exala, característica do material que carrega. Então ela está dizendo isso para nós. Olha, ela está falando das nossas conversações. Ela está querendo dizer assim, das conversas que o indivíduo na Terra alimenta, do teor de conversação, das palavras utilizadas, das intenções nas palavras, né, do que está falando ali nas entrelinhas, das catucadas que gosta de dar, do tom perquiridor, do tom acusativo. Ela está dizendo assim, isso deixa marcas no ambiente, de modo que mesmo quando a gente não esteja mais ali, a gente está ali presente pelas emanações dessa conversação, dessas energias que a gente compartilhou. É sério isso, né? Porque isso nos coloca a ponto de pensar assim, como que a gente precisa então cuidar disso aqui. Oração e vigilância é o termo de hoje dessa lição, não é? Ela fala assim, ó, quando se instalam, destroem o domicílio da paz e a suspeita se aloja, vitoriosa, atormentando implacavelmente. Porque, olha, meus queridos irmãos, todos nós, sem exceção, somos capazes de narrar momentos da nossa vida em que alguém nos magoou com o que disse, da forma como falou, a dor que fica ali na suspeita que nasceu daquelas palavras colocadas ali, às vezes, sem nenhum zelo, sem nenhum cuidado. O tom, às vezes, autoritário, o tom desrespeitoso com que alguém aborda o outro. E nós podemos contar nas nossas vidas momentos em que a gente foi
atacado por esse tipo de ação alheia, em que alguém, de certo modo, nos falou com essa armadura descaridosa, vamos dizer assim. E a gente sabe o quanto isso nos marca, o quanto isso nos fere, meus irmãos. Nós sabemos, nós todos sabemos, que há pessoas cujas palavras feriram tanto que já se passaram anos do episódio e a pessoa narra aquilo como se tivesse acabado de acontecer. A pessoa é capaz de chorar ao dizer o que o outro falou. O que Joana está dizendo aqui para nós é que muitas vezes a intenção de quem fala é essa mesmo, é a de ferir, é a de disseminar discórdia, é de instalar dúvida, é de propagar o medo. E que essas conversações, motivadas pelas imperfeições morais do indivíduo, porque essas coisas têm o nascedouro na alma, ninguém vai ser portador de uma mensagem nesse teor se não traz isso guardado dentro do seu coração, se não alimenta consigo essas vibrações. Porque quem é do bem, quem já atingiu um nível de maturidade moral, esse não se permite falar com a intenção de ferir, ou de magoar, ou de denegrir, né, ou de desrespeitar. Não se permite. Eu hoje estava... Eu quando às vezes fico no carro, eu ligo aquelas radionovelas, né? E vou ouvindo. E agora eu estava ouvindo o livro 50 anos depois, de Emmanuel. Um livro que eu já tinha lido quando menina. Mas a gente... É bom a gente estar sempre retomando, isso é gostoso, né? E o audiobook, ele é muito interessante. Mas esse é uma radionovela, então a narrativa não é só a leitura, né? É bem interessante. Então, eu estava lá na etapa falando da personagem principal do livro, né? E ela já está ali nos seus últimos momentos de desencarne, e perto dela tem uma pessoa muito ríspida, muito exigente, uma pessoa muito difícil. Então uma criança chega perto dela e fala para ela assim, fulano, né, eu quis plantar determinada flor em tal lugar, mas o fulano, que era essa pessoa, né, responsável ali pelo local, essa pessoa não deixou eu plantar. E ela vira e fala assim, mas fulano tá certo, porque ali naquele lugar realmente não é um bom lugar. E aí ela cria uma outra, ela reforça a fala daquela pessoa ali que tinha tomado aquela atitude por ranhetice, por ser mesmo uma pessoa autoritária, por querer mandar em tudo. E esse personagem, essa personagem com muita humildade fala para a criança, né, outra personagem, que fulano de tal estava certo, que realmente aquele não era o lugar para plantar aquela flor.
e que ela poderia plantar aquela flor em outro lugar. E aí ela designa um outro lugar. E ela diz assim: e quando brotar e der a primeira flor, você vai e presenteia este homem que havia falado isso. Então você vê num gesto de generosidade, porque ela poderia naquele dado momento falar assim, não, realmente, nossa, ele é muito difícil, né? Mas não planta ali não, vamos tentar em outro lugar, mas também toma cuidado, qualquer lugar que a gente plantar, ele vai reclamar. Ela poderia ter tomado uma atitude dessa, mas olha que coisa mais linda na construção do respeito, né, dessa, de sempre querer olhar o lado bom das coisas, na misericórdia do Pai Celestial. É criar uma mensagem de apaziguamento, uma mensagem de união, de respeito. Então a gente percebe que almas, né, espíritos que já atingiram certo grau de elevação moral, a fala deles é sempre construtiva. Quando a gente ouve um mentor espiritual nos aconselhando, o conselho é amoroso. É de quem reconhece que às vezes o momento que nós estamos passando é um momento difícil. Então a mensagem vem tocada de emoção, de respeito por nós. E mesmo quando vem a advertência, vem de forma muito amorosa, pedindo-nos que nos encontremos conosco mesmo na busca daquilo que a gente precisa alcançar para resolver esse ou aquele problema, para se sentir melhor. A palavra vem sempre revestida de muita luz. Então, quando Joana traz essa mensagem, né, você pega, por exemplo, os textos dela, de própria Joana, pega esses textos, né, você vê que é tocado de uma verdade, que ela é dita, ela não é enganada, ela não é ofuscada, a verdade vem, ela brota, e ela brota, como até no exemplo que ela deu aqui agora, do carro de lixo, que você fala assim, nossa, mas que exemplo difícil, não? Mas às vezes ela vai lá no âmago da questão, mas por trás disso tudo, um imenso amor, imenso cuidado, um zelo, né, pelo outro. Então, as conversações, elas denotam o nosso estado moral. Então, quando alguém fala com o intuito de ferir, essa pessoa, ela está criando armadilhas morais para si própria, enquanto gera um ar, né, ares de mal querer, de mal fazer ao seu redor. E como na vida tudo tem uma colheita, né, o plantio ele é livre, mas a colheita é obrigatória, as pessoas que permutam nas conversações indignas, nas colocações de pouco teor moral, essas pessoas acabam por envolver-se nessas energias também. E acabam, de certo modo, não encontrando a alegria de viver. Estão sempre tocadas por esses sentimentos. Então desconfiam de todos, né? Acham sempre que todos estão querendo feri-lo, magoá-lo, atingi-lo de alguma forma. Tramita numa onda mental de pouca luz. Isso é muito ruim, não é? Ela continua assim, olha, como gás de fácil expansão, o tóxico da informação menos digna se expande, asfixiando esperanças e matando aspirações superiores.
no livrinho E para o Resto da Vida, são histórias que a gente conta, né, na evangelização infantil, mas que valem para todos nós. Tem uma historinha muito interessante que me veio à mente aqui agora, eu posso nem lembrar dos detalhes, mas era uma criança que fazia sempre fofoca, espalhava mentiras acerca de outras pessoas. E ela criava embaraços entre os amigos e tudo. E sempre que isso acontecia, a mãe vinha, orientava, falava que essas coisas, quando divulgadas de forma como ela fazia, sem respeito, né, e levantando falso testemunho dos outros, que isso era algo que comprometia a própria vida dela e criava em torno das pessoas uma energia ruim que depois ela não teria como cuidar disso. Então um dia, e a menina não entendia, continuava fazendo aquela coisa toda, e um dia esse adulto da história, que eu acho que é a mãezinha dela, faz tempo que eu não leio essa história, não tô lembrada dos detalhes, ela leva essa menina para a beira de um lugar assim descampado, né, e leva um travesseiro. E chega lá no travesseiro, esses travesseiros de penas, né? O vento muito forte, aquela coisa toda, ela manda que a criança corte ali a fronha que envolvia isso, né? A capa que envolvia esse travesseiro. E nisso que a criança faz e corta, aquilo espalha a pena para tudo quanto é lado. E a criança fica assustada olhando aquela quantidade de coisa indo assim na frente dos olhinhos dela, né? Pena para tudo quanto era lado, que o vento levava cada vez mais longe, onde os olhinhos nem conseguia atingir, perceber. E aí a mãe vira e fala assim, mas agora eu quero que você recolha todas essas penas pra gente montar o travesseiro. E aí ela olha assustada pra mãe dela e fala assim, não, não tem condição, né? Tem condição da gente recolher isso aqui? Não tem, ué. A gente vai... Como que a gente vai fazer isso? E aí a mãezinha dela aproveita essa oportunidade para dizer para ela, é isso que acontece quando a gente usa da nossa palavra numa conversação indigna para propagar um falso testemunho, falar de uma coisa que não é uma verdade, que a gente não viu, que a gente não percebeu do outro. A fofoca, no caso, né? A maledicência, ela se espalha como essas penas. E você viu como ela foi longe, como ela se estendeu até onde seus olhinhos não via? É isso aí. E depois você não tem como recolher. Você não tem como voltar ao início. Então, essa mensagem da Joana, ele me lembrou essa lição, porque o que Joana está colocando aqui é isso, é dessas energias que a gente acaba passando quando a gente conversa. Depois a gente não consegue voltar. Aí é aquele que a gente feriu, que feriu mesmo, é o outro que se magoou com a nossa atitude autoritária, irreverente, responsável, né? E depois não tem como resgatar. E aí grandes afetos, pessoas queridas, né? Que a gente ama tanto, a gente acaba ferindo. Ela continua, a má palestra nada poupa, facilmente se dissolve em ácido calunioso ou brasa acusadora. Atinge corações que são honestos e enlameia famílias enobrecidas pelo trabalho. Deslustra uma existência honrada com uma frase, atirando ignomínia e desdouro. Estimula a mentira, que se transforma em injúria, fomentando crime e loucura. Quantas coisas são feitas nisso, com esse teor, na imprudência, na invigilância, no descuido moral, né? As pessoas precisam perceber, né, meus irmãos, até onde vão, né?
tem que ter esse limite, né? Se os ensinos edificantes tentam exaltar a dignidade e o dever, oferecendo campo à verdade, o veneno da informação descaridosa aparece pretextando ingenuidade e destrói, impiedoso, a cultura da dignidade, da arte de viver como o verdadeiro homem de bem, que está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas coisas, né, elas destroem às vezes os mais belos sonhos, enobrecedores. Ela continua, surge aparentemente inofensivo numa frase pérfida para alastrar-se numa colheita de fel. Olha a historinha aí do travesseiro. Aparece sorrateira, onde não é esperada, induzindo quantos lhe dão ouvidos à infâmia e ao ódio. Porque a gente às vezes desperta, né? E muitos processos obsessivos, e é por isso talvez que a irmã Joana tenha entrado essa lição com a citação lá das obsessões, é porque em processos de esclarecimento e de ajuda espiritual, tanto ao encarnado que está sendo obsediado quanto ao obsessor, a gente ouve muitos relatos de quem está obsediando, da tristeza de episódios vividos com a pessoa encarnada em outras vidas, cujas palavras feriram, magoaram, né? Interromperam sonhos, despertaram animosidade, doenças morais, físicas, né? Porque a gente adoece pelas palavras, o corpo sofre, né? É importante pensar nisso. Então é por isso que eu acho que Joana começou lá esse capítulo resgatando isso. Porque a gente se compromete com as nossas palavras e com as conversações indignas para a nossa existência de espírito imortal. Então a gente se vê perseguido pela nossa própria atitude inferior, pelo mal tão grande que causamos aos outros. Então é preciso vigiar, sim, naquilo que a gente conversa e alimenta, né, no nosso íntimo. O cristão não lhe pode ser complacente. Rigoroso no respeito aos ausentes, deve vigiar as entradas da mente e as saídas do coração. Então ela está dizendo aqui, né, que é imprescindível a gente fiscalizar as nascentes desse comportamento em nós. Por que a gente se compraz com tais conversações? Por que ela faz parte do nosso mundo íntimo? Por que a gente não silencia ao invés de espalhar a dúvida, a insensatez, o mal-querer aos outros? Ela coloca isso. Cultor da bondade não compactua com as informações aviltantes, devendo eliminar do próprio vocabulário as expressões dúbias de significação humilhante. Então a gente precisa pensar nisso. O nosso idioma, ele é muito grande, muito amplo a nível de palavras, de escrita. Mas se a gente quiser ser muito cuidadoso com isso, a gente precisa se fugir, no caso, né, das palavras que dão dupla interpretação, porque dependendo do contexto em que a gente fala, da forma como a gente diz, da entonação colocada, ela tem uma determinada interpretação. Então a gente precisa cuidar dessas questões, né, que é o que Joana coloca aqui para nós. Fiscaliza, ela continua, atento cada dia às informações que chegam ao teu coração.
Ela não está falando das que chegam da voz do outro para a gente, não, tá? É do nosso coração, é do nascedouro de dentro de nós. O que a gente pensa, o que a gente está entendendo daquilo, o que os nossos olhos estão enxergando, o que a nossa cabeça está concluindo, quais conclusões estamos tirando. É isso que ela está falando, né? Fiscaliza atento cada dia as informações que te chegam ao coração, de dentro de ti mesmo. Se te conduz em vinagre sobre honra alheia e apresenta as feridas dos outros, a tua observação, procura os recursos da oração e da piedade. E sempre disporás de bens para não cair no fascínio negativo do mal. O apóstolo Paulo, advertindo aos coríntios, prescrevia na primeira carta aos companheiros de ministério, conforme se lê no capítulo 15, versículo 33. Aspas. Não vos enganeis. As más palavras corrompem os bons costumes. Olha a importância do que a gente fala. As más palavras corrompem os bons costumes. Da afetividade, da caridade, da atenção, da afabilidade, do amor, da doçura, né? Porque tem palavras que não combinam com esse tipo de sentimentos, né? E a gente vai encontrar isso aonde? Alimentado no coração dos espíritos imperfeitos, que somos nós, encarnados no planeta Terra. Por isso a advertência amorosa de Joana, para que a gente vigie, porque os hábitos adquiridos, eles são difíceis de modificar, mas a gente precisa começar um dia, né? Então, que seja hoje, não amanhã. As conversações doentias, que é o título da lição, são ácidos nos lábios da vida, queimando a esperança em todo lugar. E os que se entregam a tais palestras são obsediados que se recusam a reconhecer que o são. E se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria enfermidade e se perdem por não se submeterem a um regime salutar. Então, ela está dizendo aqui pra gente que é pra gente vigiar e orar. Por quê? As arremetidas que nos chegam de todos os campos da vida física e espiritual, elas têm que passar pelo crivo da nossa razão e da nossa bondade. E se elas não forem portadoras de mensagens do bem, em favor do próximo, elas não têm que encontrar no nosso coração e no nosso entendimento o consentimento. Então a gente precisa refutar essas coisas, nos afastar disso. Não ser o propagador, buscar sempre deixar que a maldade, se nos chega pela palavra alheia, que ela morra conosco ali, que a gente não seja o portador de divulgação dela. Porque senão a gente contribui com essa corrente, disseminando animosidade por onde a gente passa. A mensagem é belíssima, ela é rica de reflexões para nós, ela traz para a gente um laboratório de reflexões sobre a nossa vida. Então, que a gente possa acalentar no nosso coração o desejo profundo de nos tornarmos melhores nesse campo da vida. Que nós possamos usar da palavra que nos é dada de forma cristã, nos aproximando do Cristo e levando às outras pessoas a mensagem que Ele nos deixou. Que Jesus possa abençoar a nossa determinação em vencer, em caminhar, que Jesus possa abençoar a sua vida, estar ao seu lado, ao lado dos seus, e que a semana seja de muita luz, que vocês tenham
muita alegria em viver, muita sabedoria, que seus corações sejam preenchidos pelo melhor amor deste mundo, que é o amor de Jesus Cristo, nosso patrono e guia. Muita paz em seus corações. Até semana que vem. Fiquem com Deus.